Fala galera do Bonsai Sul de Minas, Diogo Snegger falando para mais um vídeo. E hoje vamos falar da acerola, né? Uma aula sobre a espécie no cultivo do bonsai e para você aí também que gosta da fruta. A acerola é uma das espécies mais utilizadas, né, na arte do bonsai, ao meu ver, pelo menos aí para quem está começando, porque é uma planta de muito fácil acesso, uma planta boa que pode nos ensinar bastante. E é uma planta também que não é só muito cultivada no bonsai, mas no Brasil também ele é uma planta muito cultivada, né? No Nordeste aí existem muitos lugares que cultivam a espécie para extrair a polpa da fruta, que a fruta dessa planta também é uma fruta muito gostosa, né? Da gente comer in natura, sucos, etc. Então vamos aí falar da acerola. Estou aqui com a minha cola, para não esquecer de nada, que nós vamos falar bastante. Então, bora lá. A acerola ela é também conhecida como cerejeira do Pará, cerejeira de Barbados e cereja das Antilhas. Eu não conheço a acerola com nenhum desses outros nomes, né, que eu citei aqui, a não ser a acerola. Talvez aí na sua região ela seja chamada de algum outro nome. Se for chamada de algum outro nome, deixe aí nos comentários aí como que a acerola é chamada aí na sua região. Ela é da família das malfigíceas, né? Esses nomes científicos aí são bem complicados de se pronunciar. Ela tem origem nas Antilhas, na América Central e a América do Norte também. O nome científico dela é Malpigia emarginata. Pode ser que o nome científico dela venha a estar, pode ser que já tenha trocado, né? Que os nomes científicos costumam, às vezes, ter essa troca, né? Trocar aí algumas palavras. Isso aqui eu achei muito interessante sobre a acerola. No Brasil, a acerola foi introduzida em 1955 pela Universidade Federal de Pernambuco, por sementes oriundas de Porto Rico, espalhando-se pelo Nordeste do Brasil e por aí se espalhando aí pelo Brasil todo a partir do Nordeste. Então, as acerolas foram introduzidas, né, pela Universidade Federal de Pernambuco e depois se espalhando pelo Nordeste. Eu me lembro, alguns anos atrás, né, não posso falar muitos anos atrás, eu me lembro alguns anos atrás que realmente teve uma questão de muitas pessoas plantando acerolas mesmo. E inclusive é uma ótima planta para quem aí tem um quintal que pode ter aí uma pequena árvore, ou pode plantar algum pé de fruta, né? Uma árvore de porte pequeno que produz muitos frutos, produz facilmente. É uma planta que se adaptou muito bem aí no clima do Brasil, é uma planta de clima tropical, né? E é muito fácil da gente ter aí uma acerola no quintal. Nós temos aí em torno de 42 variedades de acerolas cultivadas no Brasil. E sobre essas variedades eu não tenho assim muito conhecimento, né? Para mim, particularmente, a acerola é tudo acerola, com exceção de algumas variedades anã, né? Quem tem aí algumas variedades anã que eu achei bem interessante, os frutos são menores. O meu amigo Elvésio, lá em Varginha, né? Quem aí assistiu aí o vídeo As Plantas do meu amigo Elvésio, eu mostrei aí as mini acerolas dele, né? Que além da variedade ser anã, uma acerola com as folhas bem diminutas, também os frutos são um pouco menores. Agora que nós conhecemos aí um pouco da história da acerola, vamos falar também agora sobre a acerola no bonsai. A acerola no bonsai, galera, é uma coisa que principalmente para você que está iniciando,
não pode deixar de cultivar a acerola. Sempre indico a acerola para quem está começando, né? Uma das plantas que eu indico no curso também online, eu falo muito sobre isso. Por falar em curso online, se você quiser se ingressar na turma de julho, né? É só entrar em contato comigo aí, que nós já vamos começar a nossa turma dia 1º de julho. Por que a acerola é uma boa planta para quem começa, né? Primeiramente, eu falo isso porque ela é uma planta que de folhas paralelas, a maneira de crescimento da acerola é isso que me atrai assim em estimular quem está começando para começar com a acerola. Por quê? Vejam bem, pares de folhas. E ela é uma planta que se bifurca muito facilmente. Por exemplo, se eu podo aqui, vou esperar uma bifurcação neste local. Se eu podo aqui, eu vou esperar outra bifurcação neste local. Da mesma maneira que algumas outras plantas de folhas paralelas. Mas a resposta da acerola a essas intervenções é uma resposta rápida, né? Rapidamente ela bifurca. Deixa eu pegar um outro galho aqui que bifurcou. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Não tem nenhum aqui para mostrar desta maneira, mas vamos fazer uma montagem aqui. Peguei aqui e cortei. Fiz a poda, rapidamente ela vai e se bifurca, ok? Podei e houve a bifurcação. E com isso eu vou lá novamente e faço outra poda. E ela vai bifurcar novamente. E eu encontro essa dificuldade, né, nos iniciantes, que é preciso criar essa mentalidade de compactação da copa, né? E a acerola nos ajuda muito a aprender essa questão de resposta da planta, pela sua resposta rápida. Ela é uma planta que se lignifica de uma maneira boa, né? Não vou dizer se uma maneira muito rápida, mas ela tem essa lignificação dos galhos que nos dá essa visão de aprender com a reação da planta. Além dessa questão da poda, ela é uma planta também que cria bastante raízes, é uma planta que cria bastante raízes. E sendo uma planta que cria bastante raízes, vai nos proporcionar essa experiência de poda de raízes. Por quê? Porque quem está começando precisa também ter a experiência de podar as raízes da planta. E essa experiência, para quem está começando, de podar as raízes, não vem somente assim, podei as raízes da planta, mas vem de encontro à reação daquela intervenção que eu fiz. Porque quem está começando geralmente quer fazer transplante, galera, se deixar até 4 vezes por ano, faz transplante em uma planta, né? Então, se fez uma poda de raiz na acerola, ela vai responder com brotação, com crescimento de novas raízes, e no próximo transplante que a pessoa for fazer, ela vai ver como que foi a reação, como que foi o crescimento daquelas raízes. Então, estes são alguns pontos que a acerola é uma boa planta para quem está começando. É uma planta que aceita muitos erros, é uma planta boa de se aramar. Podemos ver aqui, ó, um galho aqui, é um galho, né, maleável, um galho grosso, mas são galhos maleáveis, são galhos que se fixam facilmente com arames, aí em torno de 40 a 60 dias, os galhos já ficam no local com arame. É uma planta com um tronco rústico, né? De certa maneira é uma planta com um tronco rústico, um tronco rugoso, que vai ajudar nesse aspecto de envelhecimento de uma planta já velha, né? Mesmo que a muda for jovem. Mas qual outro ponto positivo? É uma planta que dá frutos, né? Muitas pessoas que se iniciam na arte do bonsai, ou uma das coisas que mais atraem as pessoas na arte do bonsai também, é essa questão de ter uma pequena árvore com frutos. E a acerola também nos traz essa possibilidade de
ter frutos. Mas o que é que poderíamos falar? É uma planta que aceita erros, já falei, né? Podas drásticas, é uma planta que aceita podas drásticas, e com isso já estou atropelando aqui o meu cronograma. Vamos aí agora seguir o cronograma que eu fiz aqui. Rega, adubação, poda, transplante e propagação da acerola. Vamos falar sobre a rega da acerola. Embora a acerola seja uma planta resistente, etc e tal, é preciso a gente tomar um certo cuidado na questão da rega com a umidade excessiva do solo. Se você utiliza um bom substrato, um substrato drenante, isso não é uma coisa que nós precisamos nos preocupar tanto, porque um bom substrato jamais vai deixar o seu solo encharcado. Mas as minhas primeiras plantas foram acerolas, tem vários vídeos no canal aí sobre a evolução das minhas primeiras plantas. E no início, né, a gente não tem essa questão assim, de ficar elaborando substratos. Eu já cultivei muita acerola em terra pura, se desenvolveram bem, etc e tal, mas eu pude notar que a umidade em excesso causa um apodrecimento das raízes com facilidade, a planta pode ficar estagnada. Ela é uma planta muito suscetível a nematóides, é uma planta que tem uma certa facilidade a pegar essa doença nas raízes, que são os nematóides. Vamos falar agora sobre a adubação. É uma planta, pessoal, de crescimento rápido, né? Uma planta que mesmo a partir de semente, ela tem um crescimento bom, né? É uma planta, volta a falar, está começando na arte do bonsai, cultive várias acerolas, vai te ajudar muito no processo de aprendizado. Ela aceita todo tipo de adubo, adubos orgânicos, adubos químicos. Vamos abrir um parêntese aí, né? Que como o osmocote é um dos adubos aí mais utilizados, adubo químico, né? Mais utilizados na arte do bonsai, ela gosta demais de uma adubação com osmocote, mas ela não gosta de excesso de adubação, principalmente se você utilizar algum tipo de adubo químico que não seja osmocote. Muito cuidado, porque facilmente você mata essa planta por excesso de adubação. Ninguém vai chegar aqui também e despejar 1 litro de adubo orgânico ou 1 litro de osmocote na sua acerola, mas é uma planta que gosta de adubo, responde super bem, mas cuidado com os excessos. E tem também a questão que é o seguinte, né? Sobre o seu material. O seu material está um material em desenvolvimento ou é um bonsai já formado? Existem esses parâmetros de adubação que são diferentes. Tem vídeo no canal sobre, o nome do vídeo adubação na arte do bonsai, tipos diferentes em cada caso. Vamos falar sobre pragas e doenças. Falando sobre os nematóides, né, nas raízes, ela é uma planta que é suscetível também à mosca branca, aquelas coisinhas brancas que parecem algodão, né, que fica ali por trás das folhas. Cochonilhas também pode atacá-las, pulgões. Os pulgões adoram os brotinhos jovens da acerola. É muito comum na época do pulgão, né, você chegar no seu pezinho de acerola lá e às vezes ver aquelas varinhas da acerola que cresce, e aquele ali está preto de pulgão. Para combater esses tipos de praga, um inseticida aí do seu uso, né? Inseticida Dime é um dos inseticidas mais fáceis aí que tem da gente encontrar em qualquer floricultura, casa de jardinagem, e o Caltrine também facilmente vai combater tudo isso aí. Vamos falar então agora sobre a poda da acerola. É uma planta que aceita podas tranquilamente, podas de ramificação, podas drásticas, muito tranquilo, pessoal, muito
tranquilo mesmo essa questão da poda da acerola. Às vezes você faz uma poda aqui para bifurcar, fiz uma poda aqui para bifurcar aqui, ó. E de repente, além dela bifurcar aqui, ela solta brotos ali para trás e é uma planta que nos fornece. Isso é um interessante de uma planta para quem está começando. Porque além dela fornecer aquilo que eu espero aqui, ela vai me oferecer outras linhas também para mim poder trabalhar, confeccionar e treinar outras situações. Tem uma questão da acerola que eu quero mostrar para vocês, o seguinte: quando os galhos vão ficando muito longos também, nós podemos ver aqui, ó, que temos, deixa eu tirar as folhas axilares, acontece isso aqui, ó, vejam bem. São bifurcações prontas para serem desenvolvidas. Se eu vier e cortar aqui, ó, eu já tenho uma bifurcação brotada. Então isso é uma das características da acerola. Mas precisamos ter um jogo de cintura. Eu vou achar aqui um galhinho que está dessa maneira. Eu não achei nenhum, mas eu vou tentar mostrar através deste aqui, ó. Estão vendo este galho aqui, ó? Um crescendo para cima, reto, e outro crescendo para baixo, reto. Aqui eu tenho dois também aqui, ó. Esses outros dois devem ter morrido quando eu fiz um trabalho na madeira dessa planta aqui. Às vezes acontece isso, tipo, eu tenho essa vara longa aqui, ó, e de repente eu estou pensando em cortar para poder ramificar, mas aqui eu tenho dois galhões retos. Muitos pés de acerola fazem isto, criam esses galhos retos que saem daqui, ó. Então esses tipos de acerola, essa aqui não parece ser uma acerola que faz dessa maneira, mas aí é preciso saber aí podar um pouco mais cedo, antes dela criar essas varas retas aqui, ó, antes disto se formar. Falando mais um pouco de ramificação, ó, dá uma olhada na resposta das podas, ó, bifurcação, outra poda aqui, ó, bifurcação, podas realizadas aqui, ó, bifurcação, de onde vai acontecer o que? Mais podas e mais bifurcações, que vai ajudar na construção da estrutura dessa planta aqui. Falando agora um pouco sobre o transplante da acerola. Transplante. Quando a gente fala assim, nós costumamos encontrar aí muitas fichas técnicas sobre as plantas, né, na internet. E quando a gente fala transplante, a primeira coisa, pessoal, a primeira coisa quando pensamos em fazer uma intervenção no bonsai, seja essa qual intervenção for, precisamos pensar por que, né? Por que eu estou fazendo um transplante? Por que eu estou fazendo uma poda? Toda intervenção que fazemos nas nossas plantas, ela precisa ser a resposta de um porquê. A acerola é uma planta tranquila no transplante também. Ela aceita grandes podas de raízes, aceita aí ser podados, aceita ser deixado, né, 1/3 das raízes. Por exemplo, essa planta aqui, se eu quiser fazer um transplante, ela aceita eu podar 2/3 dessa quantidade de raízes aqui. Salvo que, muito importante, eu vou precisar deixar raízes capilares, ela vai precisar ficar com raízes finas. Diferentemente de algumas espécies que, se a gente deixar aí umas raízes mais grossas, igual ficus, algumas plantas aí mais fortes nas raízes, ainda toleram. Ela precisa, em seus transplantes, ser deixada ali raízes finas. Em questão de épocas de transplante para essa espécie, o transplante, a melhor época é início da primavera. A primavera esse ano eu acredito que vai se dar aí em torno ali do dia 20 de setembro. O transplante também pode ser feito no final do verão, levando em consideração às vezes, né, que a minha planta vai florescer na primavera, então no final do verão eu posso também fazer um transplante. É uma planta
eu posso falar assim, semi-caduca, ela costuma perder algumas folhinhas no inverno, mas muito pouco. Vamos falar um pouco sobre a questão da desfolha. É uma planta que aceita muito facilmente a desfolha. E quando você faz uma desfolha e corta as ponteiras dessa planta, ela sempre responde com muitas brotações. No meu início, eu fazia sempre várias desfolhas na minha acerola para poder ver, né, essas brotações vir, mas a desfolha também ela precisa ser resposta de um porquê, né? Por que eu estou fazendo a desfolha na minha planta. Conseguimos muito facilmente também uma diminuição de folhas nessa espécie, com essa questão da desfolha. Para diminuir as folhas, tem vídeo no canal, um vídeo muito completo e muito bom falando sobre desfolha, ok? É só procurar aí, clica aí, desfolha, quando e por que Bonsai Sul de Minas. Sempre que você quiser, às vezes, pesquisar um vídeo, coloca Bonsai Sul de Minas depois, que eu acredito que tem muitos temas, pessoal, muitos temas mesmo no canal. Por exemplo, desfolha Bonsai Sul de Minas. Você vai ver todos os vídeos do Bonsai Sul de Minas sobre desfolha. Algumas pessoas aí têm me perguntado sobre essa questão da propagação da acerola, se ela pega por estaca. Ela pega por estaca, sim. Por exemplo, deixa eu ver se vai dar aqui, ó. Estão vendo esse galinho aqui, ó? Se eu pegar isso aqui e fazer isso, ó. Tirei meu galinho. Vejam bem aqui, ó. Cortei isso aqui. Cortei as folhas não podem ser arrancadas. Deixa eu tirar aqui. Beleza, uma estaca de acerola. Ela pega por estaca, mas eu não aconselho essa propagação da acerola por estaca. A taxa não é muito grande, a taxa de pegamento das estacas da acerola. Eu prefiro semente, porque a semente você consegue às vezes dar uma curva na sua planta, diferentemente da estaca, mas é gosto, né? Se você gosta de fazer as estacas, é uma planta que aceita facilmente a estaquia. E ao mesmo tempo que ela aceita a estaquia, né, com essa taxa um pouco pequena de pega, é uma ótima planta para alporquia. Ela aceita muito bem a alporquia, em raiz aí em torno de 3 meses aí o alporque já está cheio de raízes, e a época para poder fazer essa alporquia é início da primavera, é uma das melhores épocas. Mas a alporquia tem um segredinho para a gente poder fazer a alporquia da acerola. Quando vamos fazer ali o anel de Malfige, né, eu acredito que esse seja o nome, anel de Malfige, que nós fazemos o anel, né, e raspamos o tronco lá do anel, quando nós fazemos a alporquia, para quem sabe sobre a alporquia. A acerola precisa do seguinte: quando nós retiramos a casca do anel, que fica ali só a madeira para poder fazer a alporquia, ou alporque, nós precisamos raspar muito bem a madeira da planta, mas raspar bastante mesmo, para que fique somente a madeira nesse anel aqui. Por quê? Porque a acerola ela tem uma capacidade grande de regeneração no alporque. Se você raspar ou deixar ali alguma fitinha do floema, xilema, sei lá como é que chama aquilo, ela vai encontrar novamente, ela vai criar outra casca por cima daquele galho e não vai emitir raízes, ou às vezes ela encontra a casca de um lado e emite apenas algumas raizinhas de outro. Então precisa ser muito bem raspado esse tronco no anel da alporquia que você vai realizar. Essa é uma dica para você que vai fazer alporquia na acerola. Já estamos ficando sem luz aqui para poder fazer o vídeo, já é de tardezinha. Mas o que poderíamos falar sobre a acerola? Frutificação, né? É uma planta, algumas acerolas eu fico impressionado, algumas produzem o ano inteirinho, não param de produzir. Geralmente a floração dela se dá na primavera.
mas ela costuma se estender, né, durante o verão, durante o outono, ela costuma frutificar, depende muito aí da sua região. Se você já tem a sua planta pronta, se você só quer esperar frutos com a sua planta, você pode utilizar um adubo que se chama Fosway. É interessante você começar a adubar a sua planta com Fosway 3 meses antes dela dar a floração. Aí, uma vez por mês, 3 meses antes, você pode colocar aí o adubo na sua acerola, que ela vai responder super bacana, com bastante floração e frutos também. Mas o que poderíamos falar? Se ficou alguma dúvida, alguma coisa que você queira perguntar sobre a acerola, deixe aí nos comentários que eu respondo para você. Beleza? E se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva aí no canal se você não é inscrito. Abraço fraterno, até o próximo vídeo.